Na sequência do que temos conversado, a intenção agora é de sequenciar algo que está recebendo um apoio do cenário mundial, e eu me refiro à harmonização corporal, à harmonização facial. De modo geral, as pessoas buscam essa atenção com o seu corpo e com a sua imagem. Algo incontestável, inclusive, em termos de autoestima e de bem-estar. Contudo, algo que não pode ficar de fora, não pode deixar de ter essa atenção, se refere à harmonização hormonal. Os nossos hormônios, eles fazem parte desse cenário. E os resultados, com certeza, podem ter uma condição de melhor resultado, em que se dá atenção a esta harmonização hormonal. E aí cabe um questionamento. Existe hierarquia hormonal? Existem autores, sim, que defendem alguns hormônios como hierarquicamente superiores. Uma autora canadense argumenta que um hormônio que está à frente seria a leptina, que é um hormônio intensamente relacionado com as células adiposas. Na sequência, essa mesma autora defende a importância da insulina em termos de qualidade de vida. Ao passo que muitos outros defendem, de uma maneira contundente, a importância dos hormônios da tireoide na geração de energia, qualidade de vida. Ao passo que também existem autores que defendem de modo consistente a importância dos hormônios gonadais como prioritários em termos de defesa da saúde sustentada. Esses hormônios gonadais são os hormônios testiculares no homem e os hormônios ovarianos das mulheres. Também trazendo a importância junto nesse funcionamento dos hormônios prioritários gonadais, a ação e a importância bem próxima da suprarrenal. As suprarrenais de extrema importância na qualificação, na qualidade de vida das pessoas. Nessa sequência de raciocínio, em que se fala dessa importância, existem também, e que precisam ser elencados, os chamados alimentos funcionais. E vejam que interessante, esses alimentos funcionais, em 2006, no Japão, em Tóquio, teve o primeiro Congresso Internacional dos Alimentos Funcionais. Esses alimentos funcionais, 2006, nesse congresso que foi maravilhoso, ele está escudado na história pelo advento, através da empresa Ajinomoto, em 1938, do lançamento do Yakult, que são, na verdade, são lactobacilos vivos do leite fermentado, em 1938. Na sequência histórica daquilo que eu estou tentando montar como raciocínio e expor, em 1941, poucos anos depois, um autor muito respeitado, Huggins, ator americano, ele aborda a testosterona, em que ela poderia trazer uma série de problemas mormente relacionando essa testosterona com o advento do câncer de próstata.
E isso trouxe um grande embaraço à trajetória de assentamento e concordância dos rumos a serem tomados. Na verdade, a testosterona foi sintetizada em 1930. Em 1951, ela tem esse trabalho de Huggins que trouxe uma série de repercussões. E, no caso, as repercussões negativas, em que se estabeleceu que essa testosterona poderia trazer problemas. Então, se nós pararmos para pensar, nós estamos numa faixa de aproximadamente 80 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E esses 80 anos têm sido decisivos no sentido de até hoje estabelecer grande celeuma, em que uns advogam contra, outros advogam a favor. Essa trajetória, ela tem recebido pela medicina tradicional uma grande contestação das suas indicações. Até hoje não há uma concordância. Ao passo que outros ambientes têm crescido e apresentado resultados sustentados nos benefícios da atenção do uso dos hormônios. Então vamos fazer um raciocínio. Quando nós nos deparamos com pessoas com hipotireoidismo, o indivíduo com hipotireoidismo, ele se beneficia dos hormônios da tireoide. Isto é uma concordância generalizada. O diabético do tipo 1 necessita de insulina. Também não há contestação da sua aplicação. E aí eu me pergunto, por que deixar de fora a atenção e a oportunidade de se indicar e aplicar o uso dos hormônios, de acordo com cada situação bem estabelecida? Situações bem estabelecidas seriam essas. E aí gera também uma outra grande celeuma. Os hormônios sintéticos e os hormônios sintéticos, eles têm uma grande indicação pela indústria farmacêutica. Essa indicação é corroborada pela aceitação e estimulada pela indústria farmacêutica. Mas a indústria farmacêutica, para usar esses hormônios e ter lucro dessa indicação, deste uso, está intimamente relacionado à reserva daquela substância que foi sintetizada por essa ou aquela indústria farmacêutica para seu uso em que tenha os seus benefícios de ganho. Ao passo que, por um outro lado, os hormônios que acabaram e estão cada vez mais ocupando espaço são os hormônios bioidênticos, que têm uma estrutura molecular, uma estrutura funcional semelhante aos hormônios produzidos pelo organismo. Essa conjuntura toda trouxe defensores e detratores. Diante disso, eu volto e me subsidio nos trabalhos do professor Thierry Hertog, que representa a quarta geração de médicos de uma mesma família e que foi inicialmente indicado pelo seu avô, posteriormente pelo seu pai, e chegando até a quarta geração da defesa dos hormônios de benefício aos hormônios gonadais, aos hormônios, seja de testículo, seja hormônios dos ovários. E isso trazendo o benefício à saúde. Esse conjunto de situações merece a nossa atenção, porque um grupo muito interessante nos Estados Unidos, um grupo que fundou
a sociedade do age management, do controle da idade, passou a defender de uma maneira muito consistente e crescente os benefícios proporcionados pelo uso da reposição hormonal quando de indicação seja estabelecida pela clínica e substanciada e sustentada pelos exames de documentação clínico, que seja exames bioquímicos e exames de imagem, para a identificação da necessidade desse ou daquele indivíduo, dessa ou daquela mulher, se beneficiar da reposição segura dos hormônios bioidênticos. Evidente que uma reposição de hormônio, ela precisa de monitoramento, ela precisa de acompanhamento. E esse acompanhamento ele pode ser feito de uma maneira que permita acompanhar os resultados, seja na evolução clínica, a resposta estabelecida e referida, apresentada nos exames bioquímicos. Esses exames bioquímicos vão nos orientar, nos roteirizar sobre a resposta evolutiva. Isso é tão interessante que nos dias atuais, são dias de extremo estresse que temos nos deparado, essa situação de estresse tem determinado uma dificuldade muito grande aos indivíduos de modo geral, que seja o enfrentamento das suas dificuldades, o enfrentamento das situações de estresse, o enfrentamento das preocupações que são executadas, são realizadas, mas, contudo, há de se levar em conta que há uma moeda de troca nessa situação. O indivíduo vai e enfrenta seu estresse, vai e enfrenta as suas dificuldades, mas nunca deixando de se levar em conta algo que é inevitável. Essa moeda de troca pelo enfrentamento do dia a dia é muito bem caracterizada, muito bem documentada pelo consumo maior dos hormônios. Esta é a grande moeda de troca. E isto eu entendo que deva ser monitorado. De tal sorte que um indivíduo que se dizia, olha, a produção plena do seu quadro circulatório, seu quadro vascular, representado pelo aproveitamento e produção do óxido nítrico em nível vascular, se dizia que só começa a se comprometer depois dos 40 anos. E o que tem se observado? Que muito antes o indivíduo passa a ter um comprometimento desse desempenho, da sua produção natural de óxido nítrico, permitindo a vasoelasticidade, permitindo com que se estabeleçam trocas de uma maneira mais eficaz. Por que isso está acontecendo? Prioritariamente, na minha maneira de ver, às custas de situações estressantes do nosso dia a dia. São todas essas situações em que a intenção é de nós expormos isso de uma maneira sequenciada e fundamentada do nosso olhar da importância da existência da harmonização hormonal e que haja atenção à hierarquia hormonal, em que, bem entendido, eu entendo, na minha apreciação, que os hormônios, de modo geral, sem exceção, merecem de toda a nossa atenção.